Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Reverendo, vamos vê-lo. Aleluia. Conheci a sua família lá em Goiânia. Que povo abençoado. E está todo mundo vindo para cá. Eita maravilha. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Abra sua Bíblia em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Eu acho tremendo as coisas que o Espírito Santo faz, pois nós vamos falar hoje um tema que tem ardido no nosso coração esses dias, esse final de semana. Por que celebrar a mesa? Por que celebrar a morte de Jesus? Nós estamos aqui hoje para celebrar a morte de Jesus Cristo. E é preciso entender a importância da morte de Jesus para que nós possamos entender o verdadeiro sentido do Evangelho. E esta mesa é uma mesa de morte. Nós estamos diante da mesa que fala da morte de Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, o apóstolo Paulo vai trazer algo tremendo acerca da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, e diz assim o apóstolo, versículo 26 do capítulo 11: Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vou ler mais uma vez. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, esta é a Tua palavra. Tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação. Senhor, remove as escamas, remove todo o bloqueio, remove toda a cegueira espiritual da nossa vida. Queremos compreender o que está por trás da tinta e do papel. Queremos mergulhar na revelação da Tua palavra, pois é a palavra revelada que produz cura na nossa vida, que nos liberta e nos posiciona, que nos faz viver a realidade de quem somos, Senhor. Somente quando o Teu Espírito rasga o véu da compreensão é que nós possamos ser transformados. Nós podemos ser transformados pelo poder que está escondido atrás deste livro, que é mais do que um livro. Este livro é mais do que um livro. Ele revela uma pessoa, o Verbo eterno, Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos abertos à Tua palavra. Fala conosco e daremos a Ti somente a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Celebrando a morte do Senhor, até que Ele venha. Amados, Deus nos criou para o louvor da Sua glória. Deus nos criou para vivermos com Ele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o colocou no jardim para que este homem vivesse debaixo de duas coisas. Duas coisas: o governo de Deus e a santidade de Deus. Deus criou o homem para ser a extensão do seu governo na terra. Deus criou o homem para governar a terra em linha com a vontade dele. Mas Deus criou o homem para viver no nível de santidade do Deus que o criou. Por isso Deus o fez à sua imagem e à sua semelhança, para estar em comunhão com Ele, para viver em harmonia com Ele. Ali tinha tudo. Ali tinha toda a provisão, ali tinha todo o cuidado. E nós sabemos o que aconteceu. O homem peca. O homem comete alta traição contra o Senhor. E às vezes nós perguntamos: o que é pecado? Nós lidamos muito com os frutos dos pecados, a manifestação dos pecados no plural. Mas o que nos separa de Deus, irmãos, o que define a nossa condição na eternidade, não são os pecados no plural, mas o pecado. E o que é este pecado no singular? O pecado é o princípio da rebelião implantada na natureza do homem. Quando o homem decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que ele não comesse, Deus advertiu, ao invés de comer da árvore da vida, que perpetuaria a sua condição eternamente, o homem decide seguir um caminho de rebelião. Rebelião contra o governo de Deus e de independência da santidade do Senhor. Deus disse a Adão: não coma. No dia que você comer, na sua versão, na minha tem, certamente morrerás. Mas no original é: morrendo, morrerás. O que Deus está dizendo? O princípio da morte entrará em ti, Adão. E ela vai começar a se efetuar, primeiro no teu espírito, separando-te de mim, porque Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Amém, irmãos? O pecado entraria no espírito do homem, mudaria sua natureza
e atingiria sua alma, o universo das suas escolhas, dos seus sentimentos, da sua vontade. O homem passaria a fazer escolhas contrárias às escolhas de Deus, a governar fora do governo de Deus. O homem decidiria o seu caminho e, por fim, o homem, a morte, atingiria o último nível, que era o nível do corpo, separando este homem, o espírito do homem, do seu corpo. Morrendo, tu morrerás. O princípio da morte entrará em ti e afetará todas as áreas da tua vida. E, irmãos, o que é que tem a ver isso conosco? Cada semente é um outro princípio, cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. Adão é uma semente, Adão se reproduziria. Deus disse, cresça, multiplique-se, encha a terra. Encha do quê? De homens conforme você é. Assim como uma semente de laranja não pode produzir manga. Adão, você vai se reproduzir do jeito que você é. Enquanto Adão era santo e debaixo do governo de Deus, se ele tivesse comido da árvore da vida, ele perpetuaria a sua condição e se reproduziria em homens santos debaixo do governo de Deus. Mas quando ele come da árvore que Deus disse não comer, e o princípio do mal entra no seu espírito, diz a palavra em Gênesis capítulo 5, no versículo 3, que Adão se reproduz à sua imagem, à sua semelhança, e agora ele começa a gerar filhos pecadores que vão encher toda a terra. Mas há um outro princípio. Pastor, você ia falar da morte de Jesus, vou chegar lá. Há um outro princípio que Deus estabeleceu. Qual o princípio? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. O homem adquiriu um pecado, o homem trouxe o pecado para a sua vida, a sua natureza. Agora há uma dívida que precisa ser paga. E Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. Lá no Éden, Deus matou um animal para cobrir a nudez do pecado de Adão. Mas Deus profetizou em Gênesis 3,15 que a obra do Éden não era completa. Era apenas uma figura que apontaria para uma outra morte. E quando esta outra morte viesse, ela não iria cobrir o pecado de Adão, ela não iria cobrir o pecado dos filhos de Adão, ela iria tirar o pecado da vida dos filhos de Adão. 4.000 anos se passaram e Deus enviou o Cordeiro, que Deus disse em Gênesis 3,15 que esmagaria a cabeça de Satanás, porque é o pecado que dá autoridade a Satanás de governar a vida do homem. Por isso que a Bíblia diz que nós éramos filhos do pecado, filhos da ira por natureza. Quando você nasce nesta terra, você não tem que fazer nada para ser governado pelo diabo. Já há uma legalidade estabelecida desde sempre que dá autoridade a ele de governar. Mas, irmãos, o maravilhoso é saber que depois de 4.000 anos de preparação, um dia, Jesus de Nazaré aparece nas águas do Jordão para ser batizado por João. E quando João vai batizá-lo, João profetiza sobre ele e faz uma profecia estrondosa. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou a hora da morte profetizada em Gênesis se cumprir. E ele não vai lidar com os pecados, mas o pecado. É singular. Ele está falando de natureza. Ele está dizendo, João está dizendo, que Jesus Cristo é um cordeiro. O cordeiro, todo mundo sabia o que significava chamar alguém de cordeiro. Dizer que alguém era um cordeiro era dizer, vai morrer. O cordeiro vivia com o único objetivo de ser sacrificado. Ou para oferecer-se no templo, ou para ser o churrasco do sábado. Mas ia morrer. João não disse, eis o leão de Judá, eis a águia. Não, é o cordeiro, vai morrer. E ao morrer, o que é que ele vai fazer? Ele vai arrancar, destruir o poder do pecado que está na natureza do homem. E é isto que muda a nossa condição. Nós estamos diante de uma mesa que Paulo está dizendo aqui, agora, que nós, ao comermos este pão e bebermos este cálice, sabe o que nós estamos proclamando? A morte do Senhor. Aleluia. Posso ouvir um amém na igreja? É a morte dele. Nós estamos aqui para declarar, ele morreu. Amém. Ele morreu. E o que isso significa? Em poucas palavras, significa que o salário do pecado de Adão foi pago pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte. Aí Paulo vai e diz, um morreu por todos, logo todos morreram. Aí Paulo pode se levantar em Romanos 8 e dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a
condenação veio sobre mim por causa do pecado. Qual é a consequência do pecado? Morte. Pois bem, aquele que estabeleceu essa lei de que o salário do pecado é a morte, tornou-se homem e veio assumir a minha dívida e morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Aí ele chega e estabelece uma mesa como essa, dizendo assim: olha, este pão partido, cujo trigo que caiu na terra teve que morrer para se transformar em pão, partido para alimentar você, é meu corpo. Este cálice cuja uva teve que morrer esmagada para se transformar em vinho, é meu sangue. E quem comer deste pão e beber deste cálice vai viver por mim, nunca jamais morrerá, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí ele estabelece a ceia e diz: faça isso. Quando? Todas as vezes. É tremendo saber que esta não é uma doutrina da igreja de Jerusalém. Esta não é uma doutrina de Paulo. Esta não é uma doutrina de Pedro. Esta é uma doutrina estabelecida por Jesus Cristo. E só quem começou esse negócio, como diz os Penteca, quem começou esse mistério foi ele. E ele disse: eu fiz a primeira e eu faço a última. Não se atreva a parar. Não é isso que Paulo está dizendo? Faça todas as vezes. Proclamando o quê? Ele morreu. Ele morreu. Não devo nada ao pecado. O salário do pecado é a morte. Ele morreu. Meu irmão, quando você pegar este pão hoje e levantar este cálice ao céu, você está dizendo: o preço foi pago. Ele morreu no meu lugar. O salário do pecado não é a morte? Está pago. Não devo nada ao diabo. Diga: eu não devo nada ao diabo. Não, irmão, mas diga isso de boca cheia. Diga: eu não devo nada ao diabo. Não vou viver escravo. Aí a Bíblia, ele nos arrancou do reino. E tantas coisas que a Bíblia vai dizer a respeito disso. Mas eu quero que você se detenha nesta grande verdade. Ele morreu. Aí ele vai e diz assim: olha, todas as vezes que você fizer, faça isso proclamando a minha morte. E eu vou fazer isso até quando? Até que ele venha. Irmãos, nós não temos o entendimento pleno do que significa a ceia do Senhor. Nós não entendemos ainda. Eu oro para que Deus, e eu digo nós, eu me coloco no meio, todos nós. Eu oro para que Deus rasgue o véu do nosso entendimento, para que nós entendamos o poder que se esconde por trás deste memorial. Jesus disse: você vai peregrinar nesta terra, e todas as vezes que você se reunir, você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, você vai fazer isso em memória de mim, proclamando uma única coisa. Não proclame minha vitória, não proclame que eu sou leão, não proclame uma única coisa. E nesta coisa estão todas as coisas. O que? A minha morte. Não é um negócio doido. Ele não diz: proclame a minha ressurreição. Não, proclame a minha morte. O que é que eu estou dizendo? O salário foi pago. Ele pagou a minha dívida. Aleluia! E quando é que vai parar? Jesus disse: eu comecei, só eu posso parar. Não é interessante que na ceia ele diz assim: eu não beberei deste cálice outra vez com vocês, até que eu beba outra vez na casa do Pai. Ele pegou o cálice que ele usou, levou com ele e disse: olha, vocês vão repetir esse negócio, vocês vão repetir todo dia, toda vez, até quando? Até eu voltar. Eu comecei, só eu posso parar. E enquanto isso eu vou para a casa do Pai preparar a última ceia. Ele fez a primeira, ele vai fazer a última. Aí eu chego a uma conclusão: há um poder extraordinário por trás deste momento, que é o que nos mantém nesta terra. Porque ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como o pão que você vai comer vai desaparecer aos olhos humanos, mas vai se transformar em nutrientes, que vai se transformar em energia para manter o seu corpo. Jesus Cristo não é visto aos olhos humanos. Ele é visto através da vida que emana dentro de mim. Ele desapareceu dos olhos humanos. Para quem não o conhece, assim como o pão vai desaparecer aos olhos humanos, para quem não comeu, mas para você que comeu, você está sentindo os efeitos do pão operando no teu corpo. Está na tua corrente sanguínea. Como é que eu sei que você almoçou hoje? Eu não estou vendo tua comida. Qual é a prova de que você está comendo? Tem uns que tem umas provas mais visíveis. Mas o sinal é que você tem energia para ficar de pé. O sinal é que você tem vigor. Eu não estou vendo a comida que você comeu, mas eu estou testemunhando os efeitos dela na sua vida. Não é verdade? O mundo não está vendo Jesus Cristo, mas pela qualidade de vida que eu vivo, o mundo vai ver o testemunho que eu dou da vida de Deus dentro de mim. Aleluia! E o que traz isso para mim? A morte do Senhor.
todas as vezes vocês vão proclamar que eu morri. Eu morri. O preço foi... E o que é que esta morte vai trazer? Vamos lá, Paulo nos ensina muita coisa. Romanos capítulo 5. Ok, o salário foi pago. O preço do pecado foi pago. Romanos, carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5. O preço foi pago e hoje nós estamos aqui proclamando: ele morreu. Ele morreu. Esta morte expiatória, esta morte vicária. A palavra vicária é substituta. Ele não morreu assassinado. Ele não morreu pelas mãos dos romanos. Ele não morreu pelas mãos dos judeus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, irmãos, quanta cegueira, quanto tempo de cegueira, o povo dizendo: os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus. Quem matou Jesus foi Deus o Pai. Deus o entregou por amor de nós. Jesus não foi assassinado por ninguém. Ele mesmo disse, quando ele ia para Jerusalém e os discípulos disseram: mestre, não vá, Herodes quer te matar. Ele diz aquela raposa velha, que esta vida é minha, eu tenho poder para dá-la e poder para tomar de volta. Ninguém tira a minha vida, eu dou, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Na cruz do Calvário, não foram os soldados romanos que o mataram, ele que deu um grito: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morreu debaixo de um comando dele. E o centurião romano, acostumado a matar gente, caiu de joelho e disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ninguém o matou, ele entregou a vida dele. É por isso que tem valor, meu irmão, ele entregou a vida dele por mim, por você, naquela cruz. Aleluia! Para quê? Para pagar uma conta que eu adquiri com o meu pecado? Para pagar uma dívida minha. Ele não tinha pecado nenhum. Foi o único que se levantou diante dos seus algozes e disse: alguém de vós me acusa de algum pecado? E todo mundo calado. O sumo sacerdote, ao inspecionar, disse: não vejo nele defeito nenhum. Pilatos lava a mão e diz: é sangue inocente, não me culpe disso aqui. E ele lá caladão, lindão, nordestino. Pilatos diz assim: defende-te. Não sabes tu que eu tenho poder para te libertar, o poder para te prender? Ele dá uma olhada e diz assim: tu não terias nenhum poder sobre mim se o Pai não tivesse te dado. Tu é um menino de recado de Yahvé. Quem está me levando para a cruz não és tu, nem Roma, nem os judeus. É o meu Pai, por amor desta multidão que vai se converter. Você tem consciência de quem ele é e consciência do que ele veio fazer. Ele mesmo disse: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Ele disse: eu sou o grão de trigo. Então ele sabia que ele veio morrer. Aleluia. Mas ele vai morrer pelo quê? Se o salário do pecado é a morte, e ele nunca pecou, então ele vai morrer para pagar uma dívida de quem? Diga: minha. Pronto, meu irmão. Então você não tem que reencarnar para pagar nada. Você não tem que voltar aqui: não é o karma, eu estou pagando as coisas ruins da vida passada. Coitado de você. Você não é cheque sem fundo, que bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não vai, não, é só nesta vida. E quando você partir daqui, o que é que vai acontecer? Você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: entra, bendito de Deus Pai. Foi pago, o preço foi pago. Aleluia! Olha o que é que Paulo vai dizer em Romanos. O que é que essa morte vai trazer para mim, para você? Por que nós temos que celebrar? É lógico que eu não enumerei todas as coisas que a morte de Jesus traz, senão a gente ia passar o resto da vida aqui. Mas eu vou citar só alguns pontos para você alimentar a sua fé e entender a importância da ceia do Senhor. Olha o que é que diz, Romanos capítulo 5, algumas palavrinhas chaves. Olha, ele diz: sendo, pois, justificados. Amém. Diga: justificados. Diga outra vez bem bonito, diga: justificado. O que é ser justificado, pastor? É ser tornado justo. Amém. Mas a Bíblia não diz no Antigo Testamento que não há nenhum justo, nenhum sequer? Todos pecaram, todos se extraviaram. Sim, mas Deus jogou o pecado de todos sobre um. Amém. Glória a Jesus. Não havia. Aí a Bíblia vai dizer pela boca de Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí tem um bando de crentes que diz assim: se eu achasse um justo para orar por mim. É você. Este justo, cuja oração pode muito em seus efeitos, é você. Vou dizer de novo para você dizer pelo menos um amém. Este justo, cuja oração pode muito, é você, meu irmão. Mas pastor, eu sou tão pecador. Não, você é um pecadeiro. Comete pecado porque está nesta terra. Você só é um pecador por natureza se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas se você entregou, você não é pecador. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E o apóstolo Pedro diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. E João diz no evangelho dele, no capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou você é filho de Deus ou do pecado.
justificado. Aleluia. Você sabia que Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado na sua vida? Glória a Deus. Deus não olha para você através de você, Deus olha para você através do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos parar de dar ibope para o diabo e para o pecado? O pecado não terá domínio sobre vós. Diz a palavra. Não terá domínio sobre você. Considere-se morto para o pecado, diz Paulo. E vivo para Deus. Mude sua mente, renove sua mente. Diga não ao pecado. Viva com o Senhor. Viva quem você é. Não estou mandando você viver uma coisa que você não é. Eu estou dizendo para você viver quem você é de verdade. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. O governo de Deus que Adão perdeu foi devolvido para a sua vida, meu irmão. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O governo de Deus está sobre você. E a santidade também. Sede santos como é santo o vosso Pai. Ele é o Senhor que nos santifica. Aleluia. Justificados. Versículo 2, Paulo diz: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Diga acesso à graça. Diga de novo, diga acesso à graça. O que é a graça, pastor? A graça é uma habilidade divina para você realizar aquilo que você não consegue. Tem gente que acha que a graça de Deus é um substituto para a lei. Eu acho tão interessante quando eu vejo essa dicotomia. Não, fulano é da lei, eu sou da graça. Queridos, a graça não é um substituto para a lei, como se Deus estivesse errado. A graça não é isso. A graça é a capacidade que Deus te dá de fazer o que você não pode fazer. A lei diz não mate. Aí alguém faz algo contra você e você dá vontade de esganá-la. O que é a graça? É a capacidade de não esganar. Amém. Eu dizia ontem em Londres, eu escrevi algo essa semana no Facebook. Alguém que essa história de sangue, que o povo está uma coisa horrorosa ao redor do mundo, esse espírito de violência. E alguém disse assim: pastor, é muito difícil viver o evangelho. Eu não consigo amar e perdoar uma pessoa que estuprou uma criança. Eu não consigo amar e perdoar uma pessoa que abusou de um filho, uma pessoa que matou não sei quem. Eu disse: querido, nem eu e nem ninguém em sã consciência consegue. Glória a Deus pela graça de Jesus Cristo na nossa vida. Foi a graça de Deus que fez Filipe. Eu não vou nem trazer o exemplo de Jesus. Foi a graça de Deus que fez Filipe, ao ser apedrejado, fazer a mesma oração que Jesus fez. Pai, não impute sobre eles este pecado. Rapaz, o cara está sendo apedrejado, não é nem um tiro na cabeça que não dá tempo de dizer nada. É pedrada, morrendo devagar. Estevão, lá eu matei Filipe. Foi Luiz que está dizendo Filipe. Era Estevão. Estevão sendo apedrejado. Irmão, era para o cara estar fazendo uma oração seguinte: vim, Senhor, é a justiça. Mata essas pragas, deixa um com a mão aleijada, outro cego, outro vai cair duro. Não, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Sabe por que Estevão fez essa oração? Porque antes de fazer essa oração ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé diante do trono, me chamando, pronto para me receber. É a graça de Deus que fortalece você, meu querido. É a graça. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que pela morte de Cristo nós temos acesso ao trono da graça. Eu tenho recursos para fazer aquilo que eu, Orlando, filho de seu Inácio, e Dona Benedita não pode. Todos os dias nós nos deparamos com os limites que estão na nossa natureza humana. Mas, irmãos, nós não podemos estabelecer o nosso projeto de vida baseado nestes limites. Porque Paulo disse uma coisa que eu acho fantástica. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu, Paulo, não posso. Paulo orou para que Deus tirasse dele um espinho na carne, que a gente não sabe o que é. Mas Paulo disse: era um anjo do diabo que me esbofeteava todo dia. Ele fez essa oração até ele ter uma revelação. A revelação de que Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Porque a minha força, Paulo, não torna você um super-homem, não. Ei, irmãos, a força de Deus não vai transformar você na Mulher Maravilha e nem no super-homem. Isso é invenção de Hollywood. A força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você olha para você e diz: eu sou fraco, aí Deus diz: mas eu sou o Senhor que te fortalece. Senhor, eu não dou conta. Vamos parar de fazer orações nojentas que não tem nada a ver com a gente? A gente só faz umas orações fazendo umas declarações que não é verdade. Quando nós começarmos a orar dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, me socorre.
Paulo, quando fez essa oração, ao invés de pedir para Deus tirar o espinho na carne, aí ele disse, eu entendi. Eu entendi que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a força do Senhor se aperfeiçoa nesta fraqueza. Aí ele disse, se eu tiver que me gloriar, sabe onde é que eu vou me gloriar? Não é na minha capacidade intelectual. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Pela morte dele na cruz do Calvário, ele proveu graça para mim e para você, meu irmão. Pare de olhar para você, olhe para a cruz, olhe para a morte. Hoje nós estamos aqui proclamando, ele morreu. E porque ele morreu, nós temos acesso ao trono da graça. Agora veja, vamos continuar aqui, versículo 6 de Romanos 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí Paulo vai dizer, versículo 7, dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. A mãe que dá a vida pelo filho, o pai que se joga na frente do bandido para salvar o filho. Nós vemos tantas histórias dessa, né? Mas por uma praga como eu e você, pelo bom, alguém se anima. Perguntar aqui para a mãe, você daria a vida pelo seu filho? Sim. Daria. Você daria a vida pelo cara que matou o seu filho? Nem responda, para não ter que mentir no meio do culto. Não é isso? É isso que Paulo está dizendo. A gente até se empolga e morre pelo bom. Mas olha o que é que diz o versículo 9. Não, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Não foi porque ele morreu pelos bonzinhos. Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Glória a ti. Morreu, é morte. Ai, irmãos, é morte. Aí ele vai e continua, versículo 9. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Amém. Pois se nós, quando éramos inimigos, éramos. Você não é mais inimigo de Deus. Se fosse, você não estava sentado aqui ouvindo a palavra do Senhor. Você era inimigo, mas a morte de Jesus alcançou você. Aleluia! Oh, não é tremendo saber que a vida maravilhosa de Deus é fruto da morte? Os gregos não entendem isso. Os judeus dizem que isso é um escândalo. Os gregos dizem que é uma loucura. E nós, é poder de Deus e salvação de Deus para a nossa vida. Deus salvou o mundo pela loucura da cruz. Amém. Aleluia. Deus salvou o mundo pela loucura da cruz. Aleluia. Versículo 10 diz, pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Vocês entendem por que a Bíblia está dizendo que nós todas as vezes temos que nos reunir e tomar este pão e este cálice para celebrar a sua morte? Você está aqui para celebrar a morte. Este é o velório mais animado de toda a face da terra. É um velório. Nós estamos aqui para celebrar um velório. E o morto está passeando no meio da igreja. Aleluia. Oh, maravilha. O morto está mais vivo do que o mais vivo de todos os homens. Isso é um velório estranho, né? E nós somos o povo que a promessa que carregamos é esta, de que mesmo se nós morrermos, no último dia, Ele nos ressuscitará. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aí nós dizemos como Paulo, onde está a morte, a tua vitória? Aleluia. Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória? Porque Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. E o que é que esta morte me traz? Vamos lá. Primeira coisa que nós citamos aqui, justificados, acesso à graça, reconciliados. Você não é mais inimigo de Deus. Outra coisa que vai trazer, cura. Um texto que toda ceia praticamente a gente lê, Isaías 53, vai lá. Isaías, nesse capítulo que é proibido de ser lido, muitas vezes em muitos lugares em Israel. Porque não tem como negar que ele era o Messias aqui. Isaías capítulo 53, versículo 5. Vai falar de cura. Cura física, cura emocional. Cura para a nossa vida, irmãos. A morte de Jesus é que traz isso. Não é o nascimento dele na manjedoura. Não é interessante que a Bíblia não nos manda a gente celebrar o nascimento dele? Pastor, é pecado? Não, mas não é obrigado. Pastor, eu posso celebrar o nascimento de Jesus em qual dia? Diga o que você quiser. A Bíblia não manda. Tipo Noel, aquele negócio velho. E celebra, diga o que você quiser. Não tem nenhuma ordenança bíblica, isso é uma tradição que entrou aí. E a morte? A morte é obrigação, todas as vezes. E até quando que eu vou ter que fazer isso, pastor? Até Jesus voltar. Amém. Até Jesus voltar. Amém.
É por isso que eu digo, irmãos, nós não podemos faltar diante da mesa do Senhor. Olha o que diz Isaías 53, versículo 5. Ele, porém, ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. A morte dele produz cura para nós. Aleluia! O que mais ele vai trazer? Vai lá para Gálatas capítulo 3. Vou só ler alguns textos para vocês. Gálatas capítulo 3. O apóstolo Paulo vai falar ainda desta morte. E vai trazer alguma coisa interessante aqui. A maldição da lei. Irmãos, a lei em si é boa, diz a Bíblia. Não queres temer a lei, nem aos magistrados? Faz o que é correto, diz a palavra. A lei é boa. A lei é pura. A lei é santa. Pastor, mesmo as leis cerimoniais que Moisés estabeleceu no meio do deserto, proibindo o povo de comer um monte de coisa, é boa? Irmãos, claro. Tem gente que acha que a lei de Deus é a manifestação de um Deus ranzinza. E não é. Eu não estou dizendo que a lei cerimonial se aplica aos nossos dias, porque não tem sentido. Não precisamos dela. Mas imagina aqui, vai comigo, uma multidão daquela morando no meio do deserto comendo carne de porco. Sem água, sem higienização nenhuma. Uma carne que é tão ofensiva. Imagina o tanto de gente tinha morrido. Imagina aquele povo comendo camarão. Vocês sabem o tanto de pessoas alérgicas a camarão e não tinha como fazer um teste de alergia ali para saber quem tinha e quem não tinha? Você imagina esse povo comendo? Você sabe o que é camarão? Fininho. Eu posso dizer porque eu não estou fazendo apologia para ninguém comer não, porque eu como e gosto. Camarão é chamado do porco do mar. Você quer saber do que camarão se alimenta? Resgate um cadáver de alguém que morreu dentro do mar. Quando você trouxer o defunto, vai ser a maior pescaria de camarão que você já viu. Sabe aquele negocinho preto que tem no camarão na barriga dele? Vou nem dizer o que é. Camarão não expele as toxinas que ele adquire. Ele se alimenta do lixo do mar. É o porco do mar. Sabe por que o peixe de couro é proibido na lei dietética de Moisés? Porque o peixe expele as toxinas do alimento pelas escamas. E o peixe de couro não expele toxina. A carne dele é muito mais... No Nordeste a gente diz ofende. É carne... como é que diz? Remosa é assim, carregada. No Nordeste a gente usa esse termo. É comida carregada. Carne de porco. Porque são animais que não expelem as toxinas. E a probabilidade de você ter uma infecção alimentar com estes animais, com estes crustáceos, é muito maior do que com os animais considerados por Moisés limpos. Aí Deus, por amor ao povo, para que o povo não morresse, proíbe. A lei é boa. Glória a Deus. A lei é boa. Amém, irmãos? Amém. O governo vai colocar uma lei que você não pode andar mais de 70 por hora. Sei lá quanto é o limite. Você acha que é porque eu não quero que ninguém saia correndo? A rainha acordou um dia virada e disse, não quero que ninguém corra de carro nas minhas ruas. Aí proibiu. Não! Estudos foram feitos e descobriram que uma pessoa correndo nessa velocidade, a probabilidade dela produzir um acidente contra ela e contra os transeuntes é muito maior. Então é para o seu bem. A lei é boa. É para preservar você. Aí você vai a 80. Aí uma maquininha tira uma foto. Tchaco! Aí chega uma cartinha indesejada na sua casa. O que é esta cartinha? É a maldição da lei. A lei diz que você não pode dirigir e falar o celular ao mesmo tempo. Aí você está dirigindo, o guardinha passa ali do lado. Tchum, uma fotinha, a cartinha chega. Maldição da lei. Mas não é que eles não querem que você converse com uma pessoa que você ama tanto no telefone. É porque estudos provam que você perde sua capacidade de raciocínio e de percepção quando você está fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Então a lei é boa. A lei é boa. Por que o cinto de segurança existe? E você é obrigado a usar? Para proteger você. A lei é boa. A transgressão da lei produz maldição. Aí a Bíblia diz que todos transgrediram a lei. Aí todos pecaram e trouxeram a maldição da lei. A conta chegou. Sabe quem aqui tem carro já recebeu aquela cartinha? Uma foto, não tem a foto, né, estampada para dizer, é você. Horror! Isso é a maldição da lei. Pastor, e porque todos transgrediram a lei. Olha o que é que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vocês não ouviram não, vou ler de novo para você dizer pelo menos um amém. Cristo nos resgatou, não foi da lei, foi da maldição da lei, meu irmão.
Pagou a dívida que nós não conseguimos pagar. Ele pegou a cartinha lá com a foto do seu carro e 70 conto, acho que é 70, né? Para você pagar de multa e disse: deixa, filho, você não está liso, eu pago a sua dívida. Aleluia. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele não transgrediu a lei. Ele não aboliu a lei. Ele nos resgatou da maldição dela. Como o pastor rasgou a cara e disse: não pague não, quem manda sou eu. Não, fazendo-se maldição por nós. Nosso Deus é legal, não é um transgressor. Nosso Deus não é um transgressor. Nosso Deus é um Deus legal. Como é que ele me libertou da maldição da lei? Tem gente que acha que Jesus chegou, chutou a porta e disse: quem manda aqui nesse barraco sou eu. Satanás, sai daqui, eu vou botar ordem, agora acabou a brincadeira. Não, 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 não. Ele pagou a dívida. Ele pagou. Ele não arrancou ninguém escondido do inferno. Ele nos comprou pelo preço do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você não é um fugitivo do inferno. Você não é um fugitivo de Satanás. Você é salvo. Você é comprado. Você é resgatado. O diabo não tem autoridade de pedir nada em você, porque o Senhor já comprou você na cruz do Calvário. Pela morte, ele morreu. A morte dele produz isso. Aí a Bíblia diz: por quê, pastor? Porque maldito aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz do Calvário, ele produz isso. A sua morte. Então nós somos libertos da maldição pela morte. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Bora lá. Vamos para a Bíblia. Falando desta morte, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Mais um benefício que a morte do Senhor nos traz. E Paulo diz: celebre a morte, celebre a morte, celebre a morte. Toda vez, até que ele volte, até que ele venha. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Diz assim: pois nós já conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso é prosperidade, pastor? É prosperidade. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. E o que é que produz isso para a minha vida? A morte de Jesus. Ele se tornou a minha pobreza. Ele provê. Há uma provisão de graça para mim e para você na morte de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero voltar a dizer uma coisa para você. Ele não veio para transgredir. Irmãos, às vezes eu ouço algumas coisas que eu tenho alguma dificuldade de entender, assim. Minha teologia vai para o pé. Nessas horas eu fico calado porque eu não vou questionar a fé de ninguém. Eu tenho uma conta muito grande no banco e de repente Deus, eu orei, Deus foi lá e apagou dos registros. Isso não é provisão. Eu estourei meu cartão de crédito e o banco esqueceu de mandar a fatura. Louvado. Isso não é provisão. Deus é um Deus legal. Sabe qual é a provisão? É a conta chegar na sua porta e você ir para o seu banco e dizer: bendito seja Deus, o dinheiro está aqui para eu pagar. Isso é provisão. Isso é provisão. Eu devia tanto para fulano, fulano morreu e não deu tempo de eu pagar. Deus matou fulano para eu ter que pagar a conta. Que horror, isso é macumba. Isso não é provisão, meu irmão. Isso não é provisão. Isso não é prosperidade. Eu não creio neste Deus que destrói a vida de alguém, que causa um dano na vida do outro para paparicar você. Isso não é provisão. Ele se tornou aquilo que eu era. Ele se tornou pobreza. E ele viveu esta provisão. Sabe o que é provisão? É ele pegar e mandar Pedro ir lá no mar pescar um peixe, tirar uma moeda e pagar o imposto. Não é ele chegar e dizer o seguinte: não, meu nome vai ficar apagado dos registros do impostômetro do governo romano. Não, ele disse: vá lá e pague. Isso é provisão. Deus vai prover na sua vida em todas as áreas. Amém, irmãos? Provisão é a conta de água chegar, a conta de luz, a conta disso, e você dizer: louvado seja Deus que o pão não tem faltado na minha mesa, eu posso pagar todas as minhas contas. Isso é provisão. Isso é a provisão que ele trouxe para nós. Provisão também não é ostentação. Não vai medir a bênção de Deus na sua vida pelo carrão que você anda. E pare de valorizar essas coisas, porque senão você perde.
No dia que Abraão amou mais Isaac do que o Deus que deu Isaac a ele, Deus disse, me mata Isaac. E a Bíblia diz que em figura Abraão matou Isaac. E onde é que Isaac morreu? Dentro dele. Não valorize as coisas, use-as. E Deus te dá. Provisão não vai medindo a sua vida. Ou não, você vai querer me dizer que aquelas irmãzinhas com chinelinha havaiana, um cocôzinho na cabeça, do ciclo de oração, que quando metia o joelho no chão, o diabo saía correndo, não era provida pelo Senhor? Cala sua boca. Muitas vezes só tinha feijão e farinha em casa, mas tinha o nome escrito no livro da vida, meu irmão. E autoridade no mundo espiritual. E Deus provia. Essas coisas estão tudo erradas. Ele se tornou pobre, para que pela sua pobreza, eu fosse enriquecido. Eu sou rico. Amém. Olha para o seu vizinho e diga isso para ele: você é rico, meu filho, você é rico. Você é rico. Você é rico. Está todo mundo de bucho cheio, tudo vestidinho, tudo bonitinho. Não é não? Banho tomado. Você é rico, meu filho. Ah, pastor, mas eu tenho conta para pagar amanhã. Deixa que amanhã você se preocupa. Cada dia tem o seu próprio mal. Não se preocupe com isso hoje, não. Hoje se preocupe com a única coisa: celebrar a morte de Jesus Cristo por você na cruz do Calvário. Cada dia a gente enfrenta o leão do dia, na certeza de que Ele cuida de nós. Meu filho, você já passou por tantas e não morreu? Ah, eu tenho uma conta para pagar. E tantas que já bateram na sua porta e você pagou? Eu espero que tenha pago, né? Deus proveu. Filha, nem que seja que alguém dele provê de todas as formas. Alguém socorre, manda, vem uma cesta básica, 1 quilo de feijão, uma beira de rapadura, e aí você vai se ajeitando, e assim a gente vai. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Nós somos ET, extraterrestre, nós somos cidadãos do céu. Aqui é só passando uma chuva. Brevemente vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Eu e você, meu irmão. Isso aqui passa, amigo velho. Se a gente tiver iPhone, iPad, iPod, a gente usa tudo. Mas, irmão, a gente não é preso a nada. Para quem tem até hoje um diploma de datilografia com louvor, meu irmão, o que vier é lucro. Não é não? Bobagem. Mas nós temos um Deus provedor para as nossas vidas. Mas, irmãos, eu quero para encerrar, eu quero dizer que a maior bênção que a morte de Jesus trouxe para nós está em João 3, versículo 16. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! É aqui nesta cruz que nós encontramos a realização da nossa vida. E saber que, é verdade, nós celebramos a morte dele, mas ele está vivo no meio da igreja. Ele está vivo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado
pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Fique de pé. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você já sentiu o toque dele? Você já sentiu o alívio que a cruz dele trouxe para você? Você já sentiu o toque dele que nos livra do fardo do pecado? Você já pode dizer: tocou-me, Jesus me tocou. Eu estava preso, eu olhei para a cruz e eu fui salvo. Eu olhei para a cruz e eu reconheci ali o meu pecado. Ele não tinha do que morrer, eu não tinha do que viver. Ele assumiu o meu pecado e levou naquela cruz, e hoje eu estou aqui para dizer: Ele morreu no meu lugar. Hoje é dia de celebrar a sua morte. Feche os seus olhos, sonde o seu coração, olhe para dentro de você e pergunte-se a si mesmo: eu fui achado pelo Senhor? Eu fui encontrado por Ele nas minhas misérias, no meu pecado, na minha maldição? A morte dele é uma realidade na minha vida? Se você já nasceu de novo, se você entregou a vida a Cristo, foi batizado nas águas como um testemunho desta experiência, você hoje tem um convite para proclamar: Ele morreu no meu lugar. Através deste memorial de aliança, o pão, o cálice, eu e você vamos proclamar nesta hora: Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Ah, olhe para dentro de você. Enquanto os irmãos se preparam para ministrar, eu queria que você tivesse um momento nesta hora. Olhe para dentro de você. Rasgue o seu coração diante dele. Olhe para esta morte de onde provém a vida para mim e para você. A vida que o Senhor nos oferece, a vida que o Senhor nos dá, a vida que o Senhor nos traz. Aleluia. Ele vive, Ele vive, Ele vive através de mim, através de você. Ele vive nesta terra pela vida que Ele nos ofereceu. E hoje nós estamos aqui para dizer: há um preço pela minha vida, e este preço é um preço de morte. Ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Proclamar a morte do Senhor é tomar posse da vida que Ele nos oferece. Proclamar a morte do Senhor é aceitar a justificação. Proclamar a morte do Senhor é aceitar a cura. Proclamar a morte do Senhor é aceitar a provisão. Proclamar a morte do Senhor é aceitar a salvação que Ele nos deu na cruz do Calvário. Não há evangelho sem cruz, irmãos. Não há evangelho sem morte, irmãos.
Não há. A Bíblia não tem valor algum sem a cruz de Cristo Jesus. O Evangelho não tem nenhum valor sem a cruz de Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida no seu nome. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para nesta hora ministrar a Ele. Tenha este momento com o Senhor.